Olá, meu amigo, minha amiga. Vocês sabem que quando a gente vem para o YouTube, a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente está falando para um público incomensurável, né? Aliás, se você está chegando agora, se inscreva, seja bem-vindo aqui no Portal do José, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. Se gostar, deu joia, aquela história toda, né? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade. Tem muita gente que diz palavras ao léu sem saberem das consequências, né? Eu sou advogado, sou professor na área do direito, sou jornalista, enfim, tenho algumas qualificações, sou um pequeno empresário também. E eu tenho muita consciência do que eu vou falar para vocês agora. Bom, uma coisa vocês já sabem, que o Brasil é governado por uma pessoa incapaz. Os fatos vão mostrando uns sobre os outros a incapacidade do presidente da República de entender a sua responsabilidade e de entender o peso das palavras de um chefe de Estado. Esse homem não tem a menor noção. Se dependesse da sua capacidade de compreensão da realidade, o Brasil mergulharia numa epidemia sem precedentes, porque o presidente, até ser convencido pelas pessoas muito próximas e pelos fatos, ele estava ignorando a gravidade de um problema tão grande que pode afetar a nossa nação inteira. Mas o presidente é apenas um capítulo, porque o problema maior do povo brasileiro, pelo menos das pessoas que sofrem mais, as pessoas mais humildes, os que não podem se defender, essas pessoas que são muito mais maltratadas pelo psicopata econômico, psicopata político, o psicopata social que ocupa a pasta da economia aqui no nosso país. E por que eu estou falando isso de uma maneira assim tão contundente, que é para você levar para a sua empregada doméstica, para o motorista que você conhece, para a caixa do supermercado, para o rapaz do Uber, para todo mundo que tem um parente que tem necessidade, que tem mais de 65 anos, ou alguém que possui na família uma pessoa que tem algum tipo de deficiência e pessoas com baixa renda. O Congresso Nacional aprovou uma lei que já é uma lei infame, porque ela dá benefício a uma pessoa que está numa pobreza muito grande e apenas atenuou o grau de pobreza das pessoas que podem receber o tal BPC, o benefício previdenciário continuado. E o que faz o ministro da Economia? Ele está se contrapondo a todo um processo democrático que ele não entendeu ainda que o Brasil tem 3 poderes e o poder legislativo tem capacidade e competência para criar leis. E essas leis, se forem inconstitucionais, elas podem ser questionadas. Mas o ministro não está preocupado com legalidade, com democracia, não. Ele está preocupado em dinheiro para os grupos econômicos para os quais ele foi enviado para trabalhar no nosso governo, no governo federal, o governo do Brasil. Por que eu estou falando isso, gente, assim, de uma forma bastante enfática? Porque a gente vai vendo os noticiários e o ministro resolveu dizer que vai entrar na justiça contra o benefício miserável que está sendo apontado, está sendo melhorado para as pessoas que têm deficiências e para as pessoas idosas com mais de 65 anos de idade que pertencem à família de pessoas abaixo da linha da pobreza ou que estão no limite da linha da pobreza. Então, disse o ministro aqui sobre as providências que ele entende que deve ser tomada contra pobre, contra o aposentado miserável e contra o deficiente de família miserável, disse o ministro. Também falou sobre a derrubada do veto pelo Congresso do projeto que eleva o limite de renda para concessão do BPC, o benefício de prestação continuada. Aliás, a matéria da Rede Globo é uma matéria também calhorda, salafrária, porque eles não explicam, sabendo que o jornal atinge uma multidão de brasileiros, o que é o BPC. Então fala assim, o Congresso aprovou uma melhor... E as pessoas que são as interessadas, as pessoas que não compreendem essa linguagem, não sabem que essa medida foi para beneficiar as pessoas mais pobres e com o maior número de dificuldades na nossa sociedade. Então parece que os deputados aprovaram assim, uma panfletagem de dinheiro, né? Vamos ler. A votação teve efeito negativo no mercado financeiro, porque agrava a situação das contas públicas.
Sempre a preocupação com contas públicas, né? O cidadão, o aposentado, o deficiente, as famílias pobres que se lasquem, né? O custo para o governo será de cerca de 20 bilhões de reais por ano. Guedes disse que vai recorrer com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Você não pode criar 20 bilhões de despesa sem dizer de onde vêm os recursos. É proibido pela lei. Não, não é proibido não, ministro Guedes. O que é proibido é o governo, é o poder executivo fazer isso. O poder legislativo ele pode legislar em que direção que ele queira. Compete às pessoas, aos órgãos que acharem que a lei foi inconstitucional, cobrar a constitucionalidade dessa lei. Então não tem nada de ilegal não. Lei de responsabilidade fiscal. Nós não temos a capacidade de executar algo que pode ser ilegal. Então nós vamos ao Supremo, nós vamos ao TCU e justamente nós queremos que esses recursos sejam usados na medida da emergência. Então, quer dizer, o ministro muito valente, né? O ministro está disposto a defender a democracia, até parece que ele conhece bem o assunto. E o mesmo governo que está querendo tirar dinheiro das pessoas mais pobres é o governo que está pensando nisso aqui, ó, em oferecer milhões de dólares ou bilhões para a companhia aérea que esteja em dificuldade por conta do coronavírus. O mesmo governo que está querendo roubar as pessoas mais pobres, prejudicar as pessoas mais pobres, é o governo que, agora que eu estou falando com vocês, está torrando nas bolsas. Em 1 minuto, o governo faz um leilão de $1 bilhão. Em 1 minuto. São 5 bilhões de reais. O que o ministro está querendo economizar às custas do sofrimento do aposentado de família pobre e do deficiente de família pobre é o que se gasta em 2, 3 dias para conter a alta do dólar, que ele não vai conseguir conter, exceto se continuar queimando todas as reservas do Tesouro Brasileiro. Gente, o programa hoje é curto, é só para dar esse recado, para vocês ficarem bem conscientes dessas duas coisas. Nós temos um presidente incapaz e um ministro da Economia que é um psicopata que atua contra as pessoas pobres, deficientes e miseráveis do nosso país para beneficiar apenas o capital, o dinheiro e os privilégios que tem muito aqui no nosso país e fora do nosso país. Eu fico por aqui, desculpe a firmeza, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.